estamos mais uma vez aqui nessa programação para falar um pouco mais do nosso Deus, do seu sobrenatural, das suas maravilhas, em que Ele vem aí, está junto conosco, né, nesta noite, para nós estarmos o adorando em espírito e em verdade, amém? Glórias a Deus, é bom nós estarmos aqui para engrandecer o nome do Papai, amém? Eu quero falar sobre a lição 4 hoje, a lição 4 que ficou para trás, aí ficou do dia 23 de abril de 2023, ídolos na família, né? Eu quero estar compartilhando com os meus amados amigos e irmãos, nessa oportunidade, essa lição da Escola Bíblica Dominical. Este ano o pastor Carlos passou por alguns problemas de saúde, mas nós estamos aí nessa noite para adorar, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus, amém? E você é meu convidado especial nesta noite, para nós estarmos aí falando um pouco mais dessas maravilhas que Deus tem aí nos dado, amém? Glórias a Deus. E o texto áureo desse texto, ele vai dizer assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. 1 João capítulo 5, versículo 21. A verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Isso. Amém? Vamos estar orando um pouquinho para agradarmos o coração do nosso Deus? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado mais uma vez nós estamos aqui para louvar, engrandecer e magnificar o teu santo nome. Nos ensina, Senhor Deus, como proceder, como estar na tua presença. Fala, Senhor Deus, conosco a respeito da tua palavra, do teu sobrenatural, que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando, o texto bíblico está em Gênesis capítulo 31, versículo 17 a 19, e o versículo 33 ao 35. Amém? Vamos estar lendo então. Diz assim a palavra do Senhor: então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai que tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara sobre que lhe fosse por sacerdote. Oh Deus de Israel, e agora nós vamos dar continuidade aqui à introdução. Temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus de seus pais, e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que lhe não deu nenhuma herança, nem total, além do abandono. As famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam como objeto de obter favores materiais. Os valores morais, éticos foram abandonados, e Mica era fruto dessa corrupção moral.
Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Terrível, né? Situações difíceis. O Senhor, Ele fala para que nós não venhamos adorar imagem de escultura. Então, a abominação de Mica, capítulo 17, versículo 5. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de Deus, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançava maldição sobre o ladrão. Juízes capítulo 17, versículo 2. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado. E a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele resistiu aquele dinheiro, restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Juízes capítulo 17, versículo 4. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Mica tinha uma casa de deuses. Juízes capítulo 17, versículo 5, versículo 6. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviava da fidelidade a Deus, servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados de terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes capítulo 17, versículo 6. Por conta própria e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita e o entrega ao seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família. Pelo que Deus de Israel, em Juízes capítulo 17, versículo 9, essa mistura de divindades falsas estavam presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à casa encontraria o Deus que desejava invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra completamente comprometido com os ídolos de uma religião pagã. Isto é que nós dizemos que é afastamento espiritual. Amém? Isso que é apostasia. Sinopse do texto 2. Imerso em um período de abandono, a lei de Deus e o sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Auxílio teológico. O auxílio teológico diz assim: o santuário particular de Mica, somos primeiramente apresentados a uma família que vive no território de Efraim, cujo filho Mica roubara 1.100 peças de prata de sua mãe. A restituição promovida por Mica não foi por arrependimento voluntário,
mas porque sua mãe lançara a maldição contra o ladrão. E um homem bastante supersticioso certamente temeria manter para si um ganho obtido desonestamente sob maldição. Em retribuição, a mulher consagrou a prata ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e de fundição, ou seja, um ídolo. Esta associação de idolatria com o nome do Senhor é uma triste constatação do alcance da corrupção promovida pela religião cananeia sobre a adoração pura a Deus, a imagem de fundição, um termo que também significa cobertura, pode ter sido um tipo de revestimento com o mesmo formato do ídolo que ela guardava. A mãe separou 200 peças do montante recuperado e entregou a um ourives que fez a imagem e sua cobertura. Mica fez um santuário com o éfode para ser usado por um sacerdote enquanto estivesse diante do santuário, e Terafins então consagrou a um dos seus filhos para que fosse por sacerdote. A anarquia civil e religiosa é explicada com base no fato de que não havia rei em Israel naqueles dias para instruir o povo. Como consequência, cada um fazia o que achava certo, o que achava melhor. Este é o abismo no qual qualquer pessoa mergulha mais cedo ou mais tarde se abandonar os princípios morais e absolutos sobre a autoridade das Escrituras. Nós precisamos nos renovar dia após dia diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac, diante do Deus de Jacó. Amém? A idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convencidos ou convidados a refletir a respeito da idolatria hoje em dia. Os ídolos domésticos dos tempos atuais, o apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com os ídolos caseiros de famílias cristãs, que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, em 1 João capítulo 5, versículo 21. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vê ou o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de nossa casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus, identificando os ídolos modernos dentro dos nossos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos
smartphones, de rede, de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria, entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é fazer o uso acrítico desse instrumento. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16 e também versículo 17. Precisamos reagir contra o inimigo da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 20, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 5, versículo 13. A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais para preservar a família atacada pelo vírus infectuoso do sistema mundano. É precioso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida da família. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinopse do texto 3. Precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência pagã em nossos lares. Conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e maiorais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados da nossa casa no meio, aleluia, no meio, para que não venham roubar o lugar de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, que os ídolos não venham roubar o lugar de Deus na nossa vida, mas que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma bênção nas mãos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero falar a respeito do questionário aqui, revisando o conteúdo. Ele diz assim: por que Raquel furtou os ídolos de seu pai? Raquel furtou os ídolos de seu pai porque ele não, aleluia, lhes dera herança naquela cultura. Quem possuísse os ídolos tinha o direito da herança. Mica roubou alguém de sua própria família. Quem foi essa pessoa? Mica roubou sua mãe. Porque Mica devolveu todo o dinheiro à sua mãe, por temer sofrer com a maldição da sua mãe. 4. O que eram os terafins? Terafins eram ídolos fabricados de matéria ou de madeira, né? Pedra, barro, e adorados como amuletos para proteção familiar e pessoal. Cite 3 exemplos de ídolos domésticos dos dias atuais: carro, dinheiro e estilo de vida. Nós precisamos colocar a nossa vida naquele que vive e reina para todo sempre. Ele tem sido o melhor caminho. Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. E o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que assim o adorem. E nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor para que todas as coisas venham aí ser cumpridas e que venhamos aí deixar tudo que desagrada a Deus, deixar de lado. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
buscar o Senhor em todo tempo e lugar. Ele é fiel, aleluia, para com a minha vida, Ele é fiel para com a tua vida, e nós precisamos estar buscando o nosso Deus, colocando a nossa vida no altar, e dizer a Ele que Ele faz toda a diferença em mim, e Ele faz toda a diferença em você, e nós somos uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê aí uma noite abençoadíssima, derramando do seu sobrenatural sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus. Daqui a pouquinho, dentro de 15 minutos, nós estaremos entrando aí com o culto, né? O culto da família, crendo que vai ser uma bênção, buscando o Senhor em todo tempo e lugar. Amém? Então, venha estar conosco se você puder. Será uma bênção recebê-los. Amém? Glórias a Deus. Está dizendo aqui Lucas, muito prazer, Lucas. Deus te abençoe, Deus te proteja. Isabelle Brandão também, Deus te abençoe, Isabelle Brandão. Yasmin Rison, que Deus esteja te abençoando, Yasmin. Célia Coutinho, Deus te abençoe, minha amada irmã. Que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos aqui conosco. Nós estamos com 1.400 pessoas aqui. Que Deus esteja abençoando a todas, derramando do seu sobrenatural sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então daqui a pouquinho nós estaremos de volta, mas antes eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja abençoando os meus amados irmãos e irmãs, derramando do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, que sejam, Senhor Deus, abençoados, visitados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Faça resplandecer da tua glória sobre cada um deles, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz e até daqui a pouquinho, se Deus quiser.